Queridos, a escravidão, ela está presente no mundo desde os primórdios. Estudos arqueológicos apontam que as evidências da escravidão são anteriores aos registros escritos e existem em diversas e muitas culturas. E essa prática da escravidão prolifera-se desde sempre, atingindo o seu ápice, notem bem vocês, há muito tempo atrás, numa chamada Revolução Neolítica, que foi uma revolução da agricultura naquela época, datado de mais de 11.000 anos atrás. E a história da humanidade veio acontecendo e chegou até nós. Mas, voltando ainda a milhares de anos atrás, em civilizações muito antigas, como a Suméria, como o Antigo Egito, como a China Antiga, como o Império Acadiano, como a Síria, a Babilônia, o Irã Antigo, a Grécia Antiga, a Índia Antiga, o Império Romano Antigo, e dentre outros, nós podemos observar que a escravidão sempre existiu. Escravizavam pessoas, povos, faziam prisioneiros de guerras, aprisionavam também crianças, até mesmo crianças que já nasciam frutos de pais escravos e tornavam-se escravos também. E nós podemos observar que sempre também levantou-se uma luta contra a abolição da escravatura. Ao observarmos na história desde o século VI a.C. até os dias atuais, dentro de uma cronologia que claramente nós não conseguiremos fazê-la, mas nós podemos observar que houve sim um trabalho contrário à escravatura. Na chamada era moderna e contemporânea, já trazendo para mais próximos de nós, ali por volta de 1570, em Portugal, o rei Sebastião aboliu a escravatura em seu país, e então ali iniciou-se um processo mundial contra a escravatura. Passamos mais alguns anos, mais alguns séculos, melhor dizendo, chegamos até o Brasil, Brasil imperialista. Os irmãos que estudaram história com certeza saberão dizer qual foi o ano, 1888. Quem foi? Princesa Isabel. E o Senado sancionou a Lei Áurea, e então aboliu-se a escravatura aqui no Brasil. Mas a escravidão, queridos, ela existe ainda hoje. E eles denominaram essa escravidão como escravidão moderna. A ONU, a Organização das Nações Unidas, informa que a escravidão moderna aumentou muito nos últimos anos e houve um estímulo muito grande no período da pandemia, onde observem, queridos, quase 50 milhões de pessoas no mundo estavam presas à escravidão. Os maiores escravos são aqueles que estão desta forma através da escravidão pelo trabalho forçado, pelo Estado, por empresas privadas, outros tantos milhões de pessoas por casamentos forçados, outros tantos por escravidão no que diz no contexto sexual, adultos e crianças escravizadas sexualmente. A meta da ONU era acabar com a escravidão até o ano de 2030, mas ano passado o número subiu para 60 milhões de pessoas. Se nós observarmos que esse número subiu, e estatisticamente esse número cedeu em 10 milhões de pessoas do ano de 2016 para cá, nós podemos observar que foi algo em torno de 1.250.000 pessoas por ano, ou seja, muita gente escravizada. E ainda nos dias de hoje, há países que exploram a escravidão no seu regime. Podemos citar alguns deles aqui, como Mauritânia, a Índia, a China,
Uzbequistão, Líbia e Coreia do Norte. Mas não apenas nesses 6 países que nós citamos aqui, e sim há um índice global que mede a escravatura a nível mundo, e para que os irmãos tenham uma noção, há relatos de que em 167 países há casos de escravidão, e a cada 4 vítimas, uma é criança. Interessante, né, queridos? O texto que nós lemos também fala de uma escravidão onde todos os homens estão, outros estiveram, a escravidão do pecado. Mas voltando ainda à história, nos Estados Unidos, notem bem vocês, a abolição da escravatura ocorreu no ano de 1865, através de uma emenda que foi abolida, que acabou com um dos maiores sistemas da produção escravista num país, registrado pela história, nos Estados Unidos. Quem levantou-se foi o 16º presidente daquele país, Abraham Lincoln. E já em 1863, ele fez uma proclamação de emancipação, onde ele concedia liberdade aos escravos. Mas Lincoln temia que aquela medida, no ano de 1863, fosse apenas uma medida temporária, adotada em meio a uma guerra civil. E então, Lincoln apoiou aquela 13ª emenda abertamente, como meio de garantir a permanência da abolição da escravatura, dado o seu receio. E isso veio a ocorrer, queridos. Mas olha que coisa interessante. Após a abolição da escravatura, por meio dessa 13ª emenda constitucional, ocorrida no dia 18 de dezembro de 1865, 4 meses depois, Lincoln discursou no dia 11 de abril. E ele promovia naquele seu discurso inflamado, pois ele defendia a liberdade do povo negro, o direito ao voto daquele povo. Mas um homem chamado John Wilkes, simpatizante dos confederados, veementemente em seus protestos contra Lincoln, ele era fortemente contrário à abolição da escravatura nos Estados Unidos. E então ele maquinou em sua mente e consumou o assassinato do presidente Lincoln. Lincoln estava num anfiteatro para assistir uma peça, e o seu segurança saiu por alguns instantes e ele ficou à mercê. E esse homem, John Wilkes, chegou à retaguarda do presidente e, armado, deu-lhe um tiro na sua cabeça. Em meio a uma guerra civil, em meio a um presidente assassinado, nós podemos observar que pela Constituição americana foi validado a abolição legal da escravatura no ano de 1865. Mas notem agora um ponto interessante aqui. Muitos escravos do sul do país, que haviam sido legalmente libertados por aquela lei, continuaram vivendo como escravos. Um escravo do estado do Alabama, quando lhe perguntaram a respeito da sua abolição, ele simplesmente respondeu: eu nada sei sobre Abraham Lincoln e nada sei sobre a nossa liberdade. Que resposta triste e trágica ao mesmo tempo.
uma guerra travada, um presidente assassinado, uma emenda da Constituição passa a ser lei, homens, mulheres e crianças, antes escravos, legalmente alforriados, e ainda haviam pessoas que continuavam vivendo como escravos por causa da sua ignorância. Agora, indo para o texto que nós lemos, após essa breve introdução da escravatura, nós vemos Paulo, no capítulo 5 aos Romanos, apresentando a doutrina da identificação nossa com Adão e com Cristo. Em Adão, Paulo deixou bem claro que toda a raça humana caiu em pecado, em miséria e em escravidão. E em Cristo, o segundo Adão, porém, quem está em Cristo foi libertado do reino do pecado, do reino da morte, da escravidão do pecado. Os que estão em Adão estão sob o reinado do pecado, escravos, onde sua tirania promove miséria e morte. Já os que estão em Cristo Jesus estão sob o reinado da graça, livres, libertados da tirania do pecado, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça, Romanos 5, versículo 20. Aqueles que estão em Cristo Jesus são livres. Somos livres em Cristo, e nós podemos proclamar isso em alto e bom tom. Mas a escravidão entrou sobre a humanidade em Adão. E nós podemos observar aqui alguns pontos que o próprio texto traz-nos para que nós observemos à luz da palavra de Deus. O pecado, queridos, já havia ocorrido no mundo angelical, com o diabo, um anjo caído. Mas, na história humana, o pecado foi introduzido pela queda de Adão. O pecado, uma rebelião contra Deus, uma conspiração contra Deus, transgressão contra Deus, um ato de rebeldia contra Deus, um ato de desobediência contra Deus. Adão era livre. Ele era livre, mas ele escolheu desobedecer. Ao escolher desobedecer, quando tomou e comeu daquele fruto juntamente com Eva, tornou-se escravo do pecado. E por causa disso, ele precipitou, queridos, toda a raça humana nesse estado de escravidão, nesse estado de rebelião contra Deus. O pecado, queridos, não é apenas um ato. Notem bem vocês, o pecado é um poder ativo, vivo, hostil e mortal. Sim, é este pecado que entrou no mundo por conta da desobediência de Adão. Adão pecou, nós herdamos o pecado em Adão. Por causa de um só homem entrou o pecado no mundo, e então eu e vocês, todos nós, pecamos. A palavra de Deus diz que pela ofensa de um, muitos morreram. O julgamento derivou-se de uma só ofensa, para a condenação. Pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte. Por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Escravidão. Escravidão do pecado. Onde vive o pecado, a morte reina. E onde há o pecado, há a morte. E o pecado é como uma moeda, e ela tem no seu pagamento a morte, pois o salário do pecado é a morte. Morte, pecado, pecado e morte são correlatos. Quem está escravizado, vivendo no pecado,
Notem bem vocês, está vivendo na morte. Pode estar respirando, mas está vivendo na morte, escravizado pelo pecado. A morte não seria conhecida por mim, por vocês, por toda a humanidade, se não fosse por causa de Adão. Se o pecado não tivesse entrado no mundo. Portanto, a morte recai sobre todos. Não porque todos pecaram assim como Adão pecou, mas porque todos nós pecamos em Adão. E há consequências, queridos. A consequência é essa escravidão, esse reinado de morte, de condenação. Todos aqueles que estão em Adão são escravos do pecado, vivendo debaixo do reinado da morte. Escravidão. Imposto pelo pecado de Adão a todos, antes mesmo da lei. Onde Adão lançou eu e vocês, todos os homens, no abismo do pecado. Adão colocou eu e vocês no reinado da morte. Adão colocou-nos nessa situação como culpados e condenados no juízo. Sim, o pecado é mau, é maligníssimo. Portanto, nós podemos observar que, enquanto no capítulo 5 de Romanos, que nós estamos citando aqui, a ofensa de Adão trouxe escravidão e consequente juízo a todos os homens para a condenação. O segundo Adão, Cristo Jesus, pelo seu ato de justiça, por a sua obra na cruz, pelo grande amor de Deus, veio a graça para a justificação que dá vida, para a liberdade, para a liberdade. A ofensa de Adão produziu juízo, mas o ato de justiça de Cristo, sua morte vicária, substitutiva e expiatória na cruz, produziu justificação. Cristo recebeu em si mesmo o juízo que deveria cair sobre mim e sobre vocês. A cruz hoje está vazia, mas um dia ela foi ocupada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas era nós que deveríamos estar lá e não Ele, mas Ele assumiu o meu e o seu lugar, para nos dar vida, para nos dar liberdade. Foi Ele que bebeu sozinho o cálice amargo da ira de Deus. Foi Ele que sorveu aquele cálice, não foi eu nem vocês, para que a ira de Deus fosse satisfeita. Ele morreu por nós, a sua morte para que nós vivêssemos. O justo pelo injusto, para que nós então, que estávamos escravizados pelo pecado em Adão, tivéssemos liberdade e vida em Cristo Jesus. Fomos comprados por um alto e precioso preço, o sangue vertido de Cristo ali na cruz, que de forma obediente atingiu o seu ápice, porque ele compreendeu todo o plano amoroso, redentor de Deus, fazendo toda a sua vontade, a qual ele consumou, quando ele disse: agora está pago. Em Cristo Jesus, eu e vocês fomos declarados justos e libertados da escravidão do pecado. Mas aqueles que ainda estão em Adão, ainda estão escravizados. Livres, aqueles que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Adão estão vivendo num reinado de pecado, de morte, e aqueles que estão em Cristo Jesus estão vivendo no reinado da graça, oferecida por Cristo Jesus. Jesus, através da graça, abriu os portais eternos para nós pecadores, para que nós que um dia estávamos condenados, mortos em nossos delitos e pecados, agora nós fomos transportados para o seu reino de graça, e a nós foi concedido o dom da vida eterna, pela liberdade conquistada por Cristo Jesus na cruz.
Romanos, em seu capítulo 5, nos primeiros versos, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos agora paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por intermédio de quem? Jesus. Eu e vocês obtivemos agora igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual nós estamos firmados, e nós nos gloriamos na esperança na glória de Deus. E no seu último versículo, no capítulo 5, abre Romanos e fecha Romanos em seu capítulo 5, nas palavras de Paulo, da mesma forma, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça, pela justiça, para a vida eterna. Como? Mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí então, capítulo 6, que nós lemos, encerra-se o capítulo 5, inicia-se o capítulo 6, e então nós vemos que o capítulo 6 inicia-se com uma ênfase no capítulo 5, onde a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas isso não quer dizer que eu e vocês deveremos multiplicar a nossa vida de pecado e transgressões, para que então fosse demonstrado ainda mais o esplendor da graça. Nós não devemos mais pecar, para que Deus seja ainda mais glorificado e que sua graça ainda seja mais magnificente. Não. O capítulo 6 começa: o que diremos, pois? Eu e vocês vamos permanecer no pecado, para que a graça seja mais abundante. No segundo versículo, o próprio apóstolo Paulo dá a resposta: claro que não, de modo nenhum. E essa pergunta nem eu nem vocês devemos fazer. Imagine se nós pensássemos: olha, acho que eu vou viver em pecado, e assim a graça na minha vida vai ser muito mais evidente, porque quanto mais pecador eu for, maior é a graça em minha vida. Não, nas palavras de Paulo, isso é um retrocesso escandaloso na vida cristã. Por quê? Porque a cruz de Cristo e sua eficácia na vida do pecador justificado, ao tirá-lo do reinado do pecado e transportá-lo para o reinado da graça, através do seu novo nascimento, sendo agora uma nova criatura, já não vive mais em pecado. Isso é impossível, isso é inadmissível. Agora vive para Deus e morreu para os pecados. Nós devemos considerar que eu e vocês, se estamos em Cristo Jesus, e aí, queridos, eu pergunto aos irmãos: vocês estão em Cristo Jesus? Se a resposta de vocês for sim, eu estou em Cristo Jesus, então eu vou lhe dizer, então, se você está em Cristo Jesus, você está morto para o pecado. Você não pode mais viver pecando, porque você morreu para o pecado. Agora você está vivo em Cristo Jesus para Deus. Para Deus, e essa é a ênfase que Paulo dá sobre a liberdade da graça em face do pecado. Um crente continuar vivendo em pecado, se ele já é de Cristo Jesus, é uma incongruência. Vamos traduzir isso? É um absurdo, é uma incoerência, é uma desarmonia, é uma contradição. A sua nova identidade em Cristo Jesus, novo homem, a nova criatura, o pecador regenerado, justificado, a eficácia da cruz de Cristo. Viver em pecado? Não, isso não pode ser. Não pode ser. O pecado agora já não mais usurpa autoridade na minha e na sua vida, se nós estamos em Cristo Jesus. Ele não pode mais tomar posse da minha e da sua vida. Muito pelo contrário, eu e vocês devemos nos entregar por inteiro. Corpo, coração, mente, alma, tudo para Deus. Por quê? Porque nós somos libertos da lei, pela graça. O pecado já não é mais nosso Senhor.
Ele já não é aquele tirano que faz influência sobre a nossa vida, a qual nos escravizava. Se nós fomos salvos pela graça, somos livres do pecado, e então vamos permanecer ainda no pecado? De modo nenhum. De modo nenhum. Isso é um retrocesso na vida cristã. E aí no verso 2 do capítulo 6, Paulo faz uma outra pergunta: como viveremos, notem bem vocês, ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ainda aqui, queridos, quer dizer aquela vida pecaminosa de antes de Cristo, de antes do nosso novo nascimento, de antes da nossa conversão. Como viveremos ainda no pecado? Aquela vida que nós tínhamos, que nós vivíamos, como nós éramos desobedientes, filhos da ira, filhos da desobediência, escravizados pelo pecado, pelo diabo. Nós morremos para os pecados. Nós fomos unidos com Cristo Jesus, tanto em sua morte quanto em sua ressurreição. Portanto, é impossível que aquele que nasceu de novo, que está em Cristo Jesus, que não é mais escravo do pecado, viva pecando. É impossível. Quem está em Cristo Jesus está vivo. Quem está em Adão está morto. Vida e morte não podem coexistir. Não podem coexistir. Ninguém pode estar morto e vivo ao mesmo tempo, com relação a coisa alguma. A graça nos salvou da escravidão do pecado, e não no pecado. Portanto, o pecado não deve fazer parte da minha e da sua vida. Paulo, continuando nos versos 3 e 4, ele fala que em Cristo há o verdadeiro batismo, que através da sua morte do batismo com água, esse é um sinal externo e visível da união com Cristo. Mas cerimonialmente falando, o batismo aponta, notem bem, queridos, para o sepultamento do velho homem e a inauguração de uma nova vida. Esse é o verdadeiro batismo. Muitos se preocupam com água, descer nas águas, aspersão, imersão. Isso é um sinal externo. Nós estamos falando do verdadeiro batismo, daquele que sepulta o velho homem e naquele que inaugura uma nova vida em Cristo Jesus, o batismo do Espírito Santo. Portanto, aquele que nasceu de novo, aquele que está em Cristo Jesus, deve andar em novidade de vida. Novidade de vida. É uma nova vida. As coisas passaram já, as coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. É uma nova vida. Novas vontades, novas disposições, novas emoções, novos sentimentos, novos anseios. Tudo é novo. Tudo é novo. Me veio em mente aqui uma história que eu já devo ter contado para os irmãos, uma breve história bem pequenininha. Um amigo meu, certamente conversando comigo, e ele então, a conversa não era em tom religioso, nada. Ele só disse assim para mim: Fabiano, você lembra de fulano? Eu falei: lembro. Agora ele não quer mais participar do carnaval. Que agora ele falou que se converteu. Ele está pensando que é uma nova pessoa. E eu falei: você está errado em pensar que ele está errado, porque ele está certo. Se ele se converteu verdadeiramente, ele realmente é uma nova pessoa. É uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. Eis que se fizeram novas. A sua disposição agora é outra. Aquela pessoa ficou sem entender. Mas então eu procurei explicar à luz da palavra de Deus. Mesmo assim ela não entendeu, porque o homem natural não entende das coisas espirituais. Discerne-lhe espiritualmente. Mas nós sabemos, nós conhecemos. Portanto, eu e vocês, em Cristo Jesus, livres do pecado, não somos escravos mais. Novidade de vida. Novidade de vida. Nos versos 5, 6 e 7, Paulo fala que eu e vocês estamos unidos com Cristo Jesus em sua morte e o seremos também em sua ressurreição, semelhantemente. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo lá na cruz. E o corpo do pecado foi destruído.
Agora eu e vocês não servimos mais ao pecado como escravo, pois quem morreu com Cristo foi justificado do pecado. Quem é o velho homem que foi crucificado com Cristo? Quem é? Não se trata apenas da nossa velha natureza, porque a nossa natureza pecaminosa, ainda que nasçamos de novo, ainda que livres em Cristo Jesus, o pecado ainda está lá. Nós não nos tornamos perfeitos aqui ainda. Mas a vida anterior, a vida não regenerada, a vida antes de Cristo. E então nós podemos observar que não é o nosso eu interior, é o eu anterior, o nosso velho homem, o homem em que um dia nós fomos não regenerado, escravo do pecado, escravo do diabo, e agora uma nova pessoa, uma nova natureza, uma nova criatura. Antes escravo do pecado, agora livre pela graça. E então eu e vocês temos que crucificar as nossas paixões. E isso deve ser sempre. Nós morremos para o pecado em Cristo Jesus, uma vez, definitivamente. E isso nós podemos observar que foi no passado, foi no nosso tempo antigo. Mas agora, no presente, agora eu e vocês temos que morrer cada dia mais para os pecados e viver para Deus. Numa vida em santificação contínua e ininterrupta, até o dia de Cristo Jesus. Então, quando na glória nós estaremos livres totalmente do pecado. Nos versos 8 e 9, Paulo fala que nós já morremos com Cristo, e nós cremos que com Ele também nós viveremos. E assim como Cristo venceu a morte também não teve domínio sobre Ele, e também não terá a última palavra sobre nós. A morte também, que é o pagamento do pecado, de sua escravidão, não terá sucesso sobre a vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Não terá sucesso. Como diz Romanos 8, nos versos 28 a 30, nada, nenhum poder, ninguém, nem a morte, poderá nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Já nos versos 10 e 11, Paulo fala que ao morrermos em Cristo, morremos para sempre para o pecado, e agora o viver é viver para Deus. E devemos considerar isso, reconhecer que nós morremos para os pecados, que devemos viver para Deus em Cristo Jesus. Fomos salvos por Cristo para viver para Deus. Não fomos salvos por Cristo para vivermos pecando. Nós não temos liberdade para pecar. Muito pelo contrário, temos liberdade para viver para a glória de Deus, e essa é a razão da nossa vida. E por fim, Paulo fala que nesses dois reinados, o reinado da graça e o reinado do pecado, as pessoas estão dentro desses dois reinados num estado ou de escravidão ou de liberdade. E deixamos bem claro em relação ao que nós já dissemos até aqui. Quem vive no reinado do pecado é escravo. Quem vive no reinado da graça está livre. Está livre. Em Adão, toda a raça humana caiu em miséria e morte. Em Cristo, fomos libertados do pecado e da morte. Fomos libertados da tirania do pecado, pois, como dissemos anteriormente, à luz da palavra de Deus, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E já para concluir, Romanos capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que fora impossível à lei, do que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado.
Louvado seja o Senhor. Somos livres em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneçamos, pois, firmes e não nos submetamos ao jugo da escravidão novamente. Que tristeza, queridos, aquele escravo americano, quando ele disse: nada sei sobre Abraham Lincoln, nada sei sobre a minha liberdade. Imagine um cristão dizer isso, ignorar o grande amor de Deus, a obra de Cristo na cruz. Não pode. Um cristão, uma vez liberto da escravidão do pecado, não pode viver como escravo do pecado, muito menos se acostumar a viver com a vida de escravo. Aquele escravo americano continuava na sua vida de escravidão, porque já estava acostumado àquela vida, e tinha sido libertado, e ele nem tinha dado conta disso. Nós não, nós como cristãos já fomos libertados por Cristo Jesus, não vivemos mais no pecado. Pelo contrário, somos livres. Somos livres, assim como as próprias palavras de Cristo no Evangelho de João. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus nos abençoe, e essa palavra tão poderosa, gloriosa, fale profundamente aos nossos corações, e nós atentemos muito bem para aquilo que nós ouvimos nessa noite, e que nós, com o coração agradecido, vivamos essa vida de liberdade em Cristo Jesus, abandonando o pecado cada vez mais, vivendo para Deus. Amém.